Ok, então nós vamos fazer uma pequena revisão, tá bom? Em cima do conteúdo, né, que vai cair na nossa próxima prova. Gente, vai cair só esse capítulo daqui, a Ásia, população e economia. Nós estamos estudando o continente asiático dividido por regiões, tá? Tá certinho no livro de vocês, dividido por regiões. Tá dividido também a parte que é economia, a parte que é população. Eu vou mais explicar, porque se eu fosse passar tudo no quadro, ou então acompanhar no livro, ia ficar bastante enfadonho. Então eu vou apenas explicar as partes mais importantes. Antes de começar a falar sobre o contexto populacional, tá, sobre a população da Ásia, é importante a gente relembrar o que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que analisa alguns fatores, tá, para poder mostrar os seus dados quando o país é mais ou menos evoluído. Por exemplo, o IDH ele analisa o índice de instrução ou alfabetização, quanto tempo o pessoal passa dentro da sala de aula, se tem pessoas analfabetas no país ou não, a distribuição de renda, entendeu? E a expectativa de vida, que nada mais é que uma análise da estrutura interna do país. Se o país é bom, se não é. Ou seja, quanto maior for a expectativa de vida do país, melhor é a estrutura interna desse país. Tudo bem? Economia. Quando nós analisamos a economia de um país, a gente analisa dois fatores básicos. Se a base da economia é agropecuária ou extração de recursos minerais, tá? Quer dizer que o país é pobre. E se a base da economia é a industrialização. Se a base da economia for industrialização, quer dizer que o país é rico, tem uma base estruturada, sedimentada. Aí você pergunta assim, professor, mas e o terceiro setor da economia? O setor terciário, o setor de bens e serviços. O terceiro setor é muito importante, mas o que define se o país é rico ou não é os dois primeiros setores, tá? O primário, que é a extração de minérios ou atividades relacionadas ao setor agropecuário, e as atividades industriais, principalmente se as indústrias forem indústrias de eletroeletrônicos, indústrias bem desenvolvidas, ok? Vamos lá então, vamos analisar por regiões. Aqui nós estamos divididos em Centro-Oeste, Sudoeste, Oeste, Centro-Sul, Sudeste e Leste da Ásia. Eu não vou comentar sobre todos os países, mas sim aqueles que têm um destaque maior, tá bom? No Centro-Oeste, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Afeganistão. São países que têm desenvolvimento mediano, com exceção do Afeganistão. Eu vou dar um destaque para ele, tá? Os demais países, todos eles faziam parte da antiga União Soviética. A base econômica de todos esses países aqui, tá, é a agropecuária. Se a base econômica é agropecuária, são países subdesenvolvidos, tá? Eles têm a sua base econômica voltada para o setor primário, principalmente na produção de beterraba açucareira em algumas regiões. O Afeganistão, ele tem destaque negativo. Ele é um dos países mais pobres do mundo. Não tem referência no nosso livro sobre o IDH dele, tanto é que eu não coloquei. Só que o índice de mortalidade infantil no Afeganistão chega a 156 crianças por 1000 nascidas. É o índice mais alto do mundo, segundo o nosso material de estudos. Sudoeste da Ásia: Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Irã, Iêmen e Iraque. Esses países, né, todos eles fazem parte daqueles países que nós chamamos de Oriente Médio. A base econômica desses países, pelo menos a grande maioria deles, é a extração de recursos minerais, principalmente de petróleo e de gás natural, tá? Essa é a base econômica desses países. Professor, mas não tem indústria nesses países? Tem sim, principalmente indústrias petroquímicas voltadas para o refino do petróleo, tá? Esses países aqui têm um destaque muito bom. O Kuwait tem um IDH brilhante, 0,891, IDH muito bom, né? Considerado muito bem desenvolvido. O Catar
também tem um IDH excelente, tem uma boa qualidade de vida. O oeste da Ásia, destaque absoluto para Israel. Tá? Israel é um país que tem um desenvolvimento agropecuário muito bom. Israel desenvolveu cooperativas agrícolas chamadas de kibbutz, né? E uma técnica de irrigação muito boa. Tanto é que ele conseguiu fertilizar o deserto do Negev praticamente inteiro apenas com técnicas de irrigação e de melhoramento genético dos produtos agrícolas. É considerado um dos 10 países com melhores IDHs do mundo. Tá? Tem também a Turquia, que tem um bom desenvolvimento, a Jordânia, o Líbano e a Síria. Outro destaque do oeste da Ásia é a Turquia. Além de ser um grande produtor de petróleo, tem muitas indústrias de bens de consumo que tem ganhado destaque. A Turquia, desde 2006, que está pleiteando uma entrada na União Europeia. Tá? Centro-Sul. Destaque do Centro-Sul é a Índia. Eu falo assim, poxa, professor, mas a gente viu que a Índia tem parte da sua economia voltada para a agropecuária, que é muito ruim, muita pobreza. O IDH é abaixo de 0,600, 0,500 alguma coisa, não é verdade? Por que então destaque é para a Índia? Porque a Índia é o segundo país que mais cresce no mundo nos últimos 17 anos. Tá? Está atrás apenas da China. Ela tem crescido muito economicamente. Melhorou muito seus padrões. Nessa região, o grande destaque é para o contexto demográfico. A Índia tem o segundo maior potencial demográfico do mundo, fica atrás apenas da China, com aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. O Paquistão é o 6º país mais populoso do mundo. Tá? Existe uma perspectiva que nos próximos anos vai passar o Brasil e se aproximar da Indonésia no contexto demográfico. Tá? Mas o grande diferencial dessa região da Ásia é a grande religiosidade. São regiões muito voltadas para a religião. A Índia, em sua grande maioria, pratica o hinduísmo, e o Paquistão, o islamismo. A grande maioria são muçulmanos. O sudeste da Ásia, Brunei, Malásia, Tailândia, Filipinas, Vietnã, Indonésia, Mianmar, Camboja e Laos. Eu coloquei apenas 2 dados aqui, tá? Brunei, um IDH excelente, muito bom, uma boa qualidade de vida, 0,894, né? E Laos com o pior IDH da região. Agora eu vou dar outro destaque para vocês. Ó, a Malásia, a Tailândia, Filipinas, Vietnã e Indonésia são países que têm alcançado um bom desenvolvimento industrial nos últimos anos. Principalmente a Tailândia e o Vietnã, já são considerados novos tigres asiáticos, ou países que têm se desenvolvido muito. Indonésia também. Indonésia tem um PIB anual muito bom, já está entre os 15 maiores do mundo. Próximo aí dos 300 bilhões, PIB muito bom, ok? E o leste, gente, o leste da Ásia é considerado uma das regiões mais ricas e industrializadas do mundo, com destaque para o Japão, a Coreia do Sul e a China. Tá? O Japão tem um dos melhores IDHs do mundo, já chegou a ser o país com a melhor qualidade de vida do mundo. Tá? Eu coloquei o IDH do Japão, que é 953, é o dado que nós temos no nosso livro, mas a Coreia está muito próximo dele, a Coreia do Sul. Tá? A China não tem um IDH muito bom, só que é o país que mais tem crescido no mundo nos últimos anos e hoje é a segunda potência econômica do mundo. Ela não é tão industrializada, tem muitos problemas internos, tem um regime socialista interno que atrapalha bastante a questão do desenvolvimento, da qualidade de vida, mas é extremamente industrializado e adotou uma política voltada para exportação, o que tem desenvolvido um grande crescimento econômico na China. Outra questão também são os produtos eletroeletrônicos nesses 2 países. Tá? Tanto o Japão como a Coreia do Sul têm um grande destaque
em alta tecnologia. Taiwan é um país também que tem um bom destaque, é um dos tigres asiáticos, tá? Taiwan é considerada uma província rebelde, fica naquela região sudeste da China, até logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1947, pertencia ao território chinês, e depois daquela guerra que teve entre eles, pela guerra civil, na verdade, houve a separação, e até hoje a China não reconhece Taiwan como um país. Só que, por outro lado, é um dos países que mais cresce economicamente no mundo, ao lado de Singapura, Hong Kong, a Coreia do Sul e Taiwan, né? São os 4 tigres asiáticos, ok? Então é isso, só esse capítulo que vai cair na nossa prova, tá? Da semana que vem. Espero ter ajudado vocês, beleza?